noite, a paz do Senhor, gente. Vocês estão bem? Quarta-feira, olha que dia abençoado, né? Programas Vidas para Cristo, até gaguejei. Na TV Shalom aqui, estamos ao vivo, direto do YouTube. Acompanhe conosco. Hoje eu tenho uma convidada muito especial, que é a pastora Sirlene Celari. Vou passar para ela aqui para você ver. Seja bem-vinda. Muito obrigada. É um prazer ter você aqui. Prazer é todo feliz. meu, pastora Cris. Muito feliz pelo convite. Glória a Deus. A gente vai... Gente, hoje Deus tem uma palavra para o seu coração. Então fica aí até o final, nós vamos orar. Já apresenta as suas causas para o Senhor, né? Apresenta aí seus questionamentos. Agradece, não esquece de agradecer, viu, gente? Porque só pedir, não. Agradeça também pelo ar que você está respirando, pela sua família, por você ter algo na sua mesa hoje, porque o laço quebrou e você escapou. Não esquece de agradecer ao Senhor. Vamos orar, então? Pai, nós te agradecemos, te louvamos, engrandecemos ao teu nome. Obrigada por esse programa, por essa noite, pela oportunidade de estarmos na tua presença, de estarmos aqui para poder fazer essa obra, falar do teu amor, da tua palavra, para vidas, Senhor, que estão cativas, que estão às vezes enfraquecidas, desanimadas. Pai, está aqui a nossa vida, nos usa para a glória do teu nome. Toma sua filha, a pastora Sirlene, Senhor, meu Deus, que o Senhor venha abençoá-la, usá-la poderosamente, abençoa a sua família, sua casa, sua saúde, seu ministério, todas as áreas, suas filhas, seu esposo, em nome de Jesus, meu Senhor, que o Senhor esteja com ela enquanto ela faz aqui essa obra para o Senhor, que o Senhor vá, Senhor, trabalhando nas áreas ali que ela tem apresentado diante de Ti, Pai. Abençoa cada um que está conosco, assim, já ao vivo aí, aqueles que ainda não estão, que estão chegando. Que o Senhor venha fazer o teu querer e a tua vontade, meu Senhor. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Gente, estou muito feliz, né? É uma amiga querida, a gente congrega junto na igreja ali. E vou deixar ela se apresentar, tá bom? Mas... estou feliz de você estar aqui de novo falando. E que bom que deu certo, né? Deu tudo certo. Deus é bom. Deus é bom. Seja bem-vinda e fica à vontade. Deixa Deus te usar. Obrigada, Cris, pelo convite. Eu te acompanho lá no Instagram, né? E sempre vejo lá as suas entrevistas, o seu programa. E tem sido edificante. Que Deus continue abençoando a sua vida, o seu chamado. E você é uma bênção, ladear do seu lado ali. Toda quarta-feira nós estamos juntas, né? Na tarde com Deus, e tem sido uma bênção. Te agradeço de coração esse convite. Amém, que bom, é verdade, é gostoso, né? A pastora é uma bênção, ela é carinhosa, ela é atenciosa, né? Quando eu cheguei ela já estava ali, ela já congregava ali, já participava e ela recebeu, né, com amor, com carinho, com respeito. E é gostoso também estar trabalhando ali do seu lado. Que bênção. Amém, amém. Deixa Deus te usar, amada. Amém, vai. Amém. Em primeiro lugar, boa noite, a paz do Senhor, a quem está nos assistindo. Eu quero, antes de iniciar aqui, uma palavra que o Senhor colocou no meu coração. Agradecer mais uma vez, né, a pastora Cris, pelo convite, pela amizade, pelo carinho. E também não poderia deixar de agradecer também os nossos pastores, né? Os meus pastores, pastora Naná, pastora Nayane, pastor André, que nos acolheram ali com tanto carinho, né? Para quem não conhece, quem não me conhece, o meu pai foi pastor ali na Rodrigues Alves durante 21 anos e agora, 5 anos atrás, né? Depois do falecimento dele, o Senhor nos levou de volta ali para a sede da missão. E nós somos muito bem acolhidos, muito bem recebidos, com muito amor, com muito carinho. E eu não tenho palavras para agradecer todo o carinho que eles tiveram com a minha família, com a minha mãe também, né? Quero mandar também um abraço especial, com carinho também, para a evangelista, a pastora Michele, a nossa líder da Tarde com Deus, a nossa líder ali dos cultos, né? E é uma mulher que nos inspira também. É uma mulher também que nos puxa, né? Estou procurando a palavra. Uma mulher que ela nos inspira. Acho que a palavra é essa, né? A seguir um chamado, né? Então ela estende a mão, ela te impulsiona, né? Quero agradecer também a pastora Delma, que é uma mulher muito carinhosa, muito especial, uma amiga do coração, uma amiga muito especial. E toda a equipe da Intercessão, Laodiceia, Quitéria, todas as meninas ali que todas as tardes
na quarta-feira a gente está juntas ali, né? E tem sido uma bênção. Não posso deixar de agradecer também, mandar um beijo para minhas filhas, para o meu esposo, que me trouxe, para minhas filhas Carol, Aline, e também para os meus genros, né? Que esse ano o Senhor nos presenteou lá em casa com 2 genros de uma vez só. O João, o Paulo Vitor, né? Quero mandar um abraço para vocês também, carinhoso. Quando a Cris me fez o convite, eu fui buscar a Deus uma palavra para ver o que o Senhor queria falar primeiro ao meu coração e também ao coração de vocês, né? E o Senhor me levou numa palavra e eu questionei, falei, Senhor, mas essa palavra? E aí o Senhor me disse, não, é essa palavra. Então eu vou trazer essa palavra para vocês nessa noite, que fica aqui no livro de Jeremias, no capítulo 1. E aí eu entrei aqui na vida, no chamado, né, de Jeremias. E é tão gostoso, né, porque a gente mergulha na história, né? Parece que a gente está dentro da história. Então a palavra do Senhor diz assim, aqui em Jeremias capítulo 1, versículo do 5 ao 9, diz assim: palavras de Jeremias, filho de Ilquias, dos sacerdotes que estavam em Anatote, na terra de Benjamim. Versículo 5: antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Então disse eu: ah, Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque sou uma criança. Mas o Senhor me disse: não digas eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar, dirás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. E estendeu o Senhor a mão, tocou-me a boca e disse-me: Senhor, eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Foi essa palavra que o Senhor trouxe ao meu coração. Aqui, Jeremias, né, foi um dos profetas, um dos maiores profetas da Bíblia, filho de Ilquias, conhecido como o profeta das lágrimas, né? Mesmo sendo um homem natural, era um homem diferenciado, porque era um homem que tinha um coração quebrantado. Ele era considerado o profeta chorão, não porque ele era um homem assim mole, uma pessoa, não, é porque ele tinha um quebrantamento de coração especial. E eu queria falar um pouquinho nessa noite com você sobre o chamado de Jeremias, né? Ele é levantado por Deus, escolhido. A palavra do Senhor diz que antes que fosse formado no ventre, eu te conheci. E ali ele foi separado. Mas aí eu me questionei, mas como assim conheceu, se nem era existente ainda? E daí a gente lembra que a mesma Bíblia que chamou o profeta Jeremias e o conheceu antes dele ser gerado no ventre, é a mesma Bíblia que diz assim, para mim e para você nessa noite. Ela diz que é o mesmo Deus que diz que eu chamo à existência as coisas que não existem, como se elas já existissem. E aí no versículo número 5, onde a gente vai começar aqui, ele diz assim: te santifiquei, as nações te dei por profeta. O Senhor reina e domina as nações. Jeremias, ele profetiza juízo, ele profetiza destruição, mas ele também profetiza bênção. Mas ele resistiu ao chamado ali, como se ele falasse, mas eu não sei falar, né? Eu sou uma criança, ele era um profeta jovem ainda, um rapaz jovem, e foi chamado para entregar algo muito difícil para aquela nação. Mas aquele que é chamado por Deus, muitas vezes ele não tem escolha, né? Então, Jeremias, se ele não vai e obedece ao Senhor, né?
e às vezes acontece também com a gente, aconteceria igual Jonas, né? Ele poderia ir de navio, pegar o navio errado e ainda dar um passeio na barriga do peixe. E a gente não quer, né? Mas eu falo para você nessa noite, se o Senhor tem um propósito, um chamado na sua vida, nem que for para você ir de peixe e ser vomitado do outro lado, mas o Senhor vai te levar para fazer aquilo que o apraz, para fazer aquilo que Ele projetou na sua vida, porque Ele é o projetista do projeto. Depois no versículo 6 ele diz assim: eis que eu não sei falar porque eu sou uma criança. E aí eu fui aqui colocando aqui aquilo que o Senhor trazia ao meu coração, à minha mente. E aí veio umas coisas assim, eu falei, meu Deus, mas eu vou falar isso no programa da pastora Cris, né? Então quando ele fala que eu não sei falar porque eu sou uma criança, o Senhor me trazia assim: você sabia que tem crente na igreja que está há 20 anos, há 30 anos, mas que ele ainda se comporta como uma criança? Aí ele tem invejinha de criança, ciúminho de criança, competiçãozinha de criança. Mas o Senhor nos chama nessa noite para a gente entrar numa fase adulta do Evangelho. Está na hora, né? Depois a gente continua aqui no versículo 7. Ele fala assim: aonde eu te enviar, vai e fala tudo quanto eu te disser. No versículo 8 ele fala: não temas diante deles, porque eu estou contigo para te livrar. Porque o domínio é dele, a força é dele, a graça é dele, o poder é dele, a sabedoria é dele, ele governa todas as nações. E aí Jeremias, ele resiste ao chamado, né? Ele quer resistir. Mas ali o Senhor estende a mão, no versículo 9, diz assim: estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca e disse: eis que ponho minhas palavras na tua boca. Quando Deus tem um chamado na sua vida, na minha vida, ninguém pode invalidar esse chamado, ninguém pode cancelar, porque algo que foi decretado no mundo espiritual está decretado e ponto final. Pode se levantar o inferno, pode se levantar quem for, mas o Senhor, ele vai cumprir aquilo que ele prometeu na sua vida. Muitas vezes tem gente querendo mudar a rota do chamado, segurar até o seu chamado, ou tentar impedir o seu chamado, atravessar no meio do seu caminho, mas aquilo que o Senhor te prometeu nessa noite, ele vai cumprir em nome de Jesus. E aí, continuando aqui, agora Jeremias, depois de ser tocado pelas mãos do Senhor, agora ele tinha as palavras de Deus sendo colocada na sua boca. E às vezes a gente fica igualzinho Jeremias, né? Com medo de falar, com medo de abrir a boca. Mas eu queria falar para você também nessa noite que não é abrir a boca para falar bobeira, não. Não é para abrir a boca para falar dos outros, não é para abrir a boca para murmurar, nem para criticar ninguém. É só para você falar aquilo que Deus mandar você falar. Então, a palavra do Senhor nos leva aqui. A missão de Jeremias era profetizar, como eu já falei, a bênção, juízo e destruição. E aí no versículo 10, a palavra do Senhor diz assim Deus para ele: ponho-te neste dia sobre as nações, sobre os reinos, para arrancares e derribares, para destruir eles e para arruinares, e também para edificares e para plantares. Então aqui o Senhor fala de juízo, fala de destruição, mas também fala de promessa. Assim como Jeremias foi chamado ali no ventre, né, antes de ser gerado, eu creio que também Deus tem um propósito na sua vida. Isso significa que a sua vida não é um acidente. O Senhor te formou. O Senhor já conhecia a tua história, já conhecia a tua caminhada, já conhecia toda a sua trajetória. Ele conhece nessa noite as suas dores,
as suas lamentações, as nossas lutas, as nossas guerras, o Senhor conhece nessa noite. Ele já era conhecido de Deus. Ele poderia até não conhecer Deus, mas Deus já conhecia ele. E aí eu fiquei pensando que conhecer a Deus é muito bom, mas ser conhecido por Ele é melhor ainda. E talvez hoje você pense que a sua vida não tem valor, mas para Deus você é parte do plano dele, assim como Jeremias. Eu não sei qual é o chamado que Deus tem na sua vida, mas Ele já te conhecia antes de você ser gerado. E aqui a palavra do Senhor diz que Deus já havia constituído Jeremias profeta. Ele já estava predestinado a esse chamado, a essa missão. Mas ele se considerava um menino que não estava preparado, né? Eu entendo que Jeremias, ele não começou forte. Ele começou inseguro. Ele começou com limitações, né? Mas nós vemos aqui, por várias passagens da Bíblia, por vários versículos, me parece que tem mais de 50 vezes que Deus diz assim na palavra do Senhor: eu escolhi você. E a distância entre Deus e Jeremias ficou bem curtinha, né? Porque o Senhor tocou nos lábios dele. Então, ele ficou bem pertinho ali do Senhor. O chamado dele foi de limitação. E o Senhor fala para você: qual é a sua limitação nessa noite? Porque seja ela qual for, o Senhor, Ele pode tocar em você. Não sei se é na área da saúde, não sei se é uma porta de emprego, não sei se é um relacionamento, mas o Senhor conhece. O Espírito Santo nessa noite, Ele conhece a sua necessidade. Então, voltando a falar sobre a resistência de Jeremias, tem hora que Deus ele vai cumprir o propósito dele na nossa vida e pronto. Ele não vai nos mimar, né? Ele vai falar: você vai. E aí toda pessoa que Jesus quer convidar para um propósito maior, para um nível de excelência maior, a primeira coisa que ele vai causar na gente chama-se desconforto. Ele vai te tirar do lugar de comodismo. Ele vai te tirar do lugar de conforto. E muitas vezes é bom estar no lugar de conforto, né? Porque nos traz segurança, um lugar cômodo, né? Mas às vezes ele te leva também, assim como fez com Jeremias, a lugares que a gente não quer ir, a situações que a gente não queria passar. E a gente pergunta, assim como Jeremias perguntou para Deus, que eu vou falar daqui a pouco, o versículo lá na frente. Porque eu estou passando por isso, porque está acontecendo isso na minha casa, na minha família, na minha vida. Mas eu queria falar para você que em tudo Deus tem um propósito. E talvez você não entenda hoje, mas lá na frente você vai entender. E a palavra do Senhor diz que Deus levanta Jeremias e ele começa a profetizar para aquela cidade, dizendo que haveria destruição, que a Babilônia tomaria aquela cidade. E a palavra diz que todos os outros profetas profetizavam só coisas boas, né? E só Jeremias falava o contrário. E a palavra de Deus diz assim, ó, em Jeremias 37:15, diz assim que os príncipes daquela nação se iraram muito contra Jeremias e o feriram e o puseram na prisão. Ele foi jogado no cárcere, foi jogado no calabouço, colocado no tronco e ficou ali muitos dias. Mas há uma passagem diz assim, que teve um dia que o rei Zedequias mandou chamar Jeremias e falou para ele: você tem alguma coisa para me falar? Ele queria ouvir uma profecia que ele queria ouvir, porque tem gente que gosta de ouvir só o que ele quer ouvir, né? Não às vezes o que Deus tem para falar para ele. E aí Jeremias respondeu assim para ele: essa cidade vai ser entregue ao rei da Babilônia. Porque pelo fato dele estar preso, eu acho que o rei pensou, se ele falar uma coisa boa, né?
E ele poderia ter mudado a profecia ali, né, pastora Cris? E falado, eu vou falar uma coisa boa aqui, ele vai me tirar da prisão e eu saio daqui rapidinho, saio desse sofrimento, né? Mas, navegando nessa história, nossa, é um dos profetas, assim, é uma fidelidade muito grande, né? Com o chamado que ele tinha. Então, a gente se encanta com essa história. E aí Jeremias entrega a mesma profecia. Não era o que o rei queria ouvir, né? E aí Jeremias disse assim para ele: quem se entregar tem escape. Porque aquele povo, ele não queria rendição. Aquele povo não queria arrependimento. Eles não queriam se entregar. E aí ele disse assim: se você, Zedequias, se render aos príncipes da Babilônia, você vai ter livramento, você, sua casa, seus filhos, sua família, a cidade não vai ser destruída, a cidade não vai ser queimada, porque o rei da Babilônia, infalivelmente, Deus deu a ele essa cidade. Então ele levava essa palavra ao rei. Mas se você não sair, se você não se render, você vai ser entregue na mão dos caldeus. Se você não se render, você vai terminar na mão da Babilônia. E aí o profeta disse mais ainda a ele: você vai entrar lá, mas você não vai ver a cidade. E aí eu te pergunto, mas como assim, né? Ele vai entrar lá e não vai ver a cidade? Um pouquinho mais na frente a gente vai entender essa parte da palavra. E aí ele dizia: você vai se render, vai salvar sua vida, sua casa, sua família. E aí acho que muitos pensavam assim: nossa, Jeremias está ficando doido, né? Ninguém fala isso, só ele fala a mesma coisa. E a palavra diz do Senhor que esse dia chegou, né? Aonde a cidade foi tomada e o rei Zedequias, por não obedecer, por não ouvir o profeta do Senhor, a palavra diz que quando ele foi pego ali, todos os filhos dele, né? A palavra de Deus diz que foram mortos na frente dele. E aí foi vazado os seus olhos. E aí cumpre-se a palavra que Jeremias disse: você vai entrar na cidade, mas você não vai ver ela. Então eu entendo que isso quer dizer que o que Deus diz ao meu respeito, o que Deus diz ao seu respeito, infalivelmente, não importa o tempo, vai acontecer. Então a gente vê aqui a fidelidade de Jeremias. É como se todos os profetas estivessem falando a favor do rei, e só Jeremias falava ao contrário. E depois Jeremias pergunta assim para ele: onde é que estão agora os profetas que te profetizavam que essa cidade não seria entregue? Onde estão os profetas que queriam agora agradar ao rei? Mas ele não mudava a profecia. Então a palavra do Senhor me leva aqui que Jeremias, ele começou com medo, mas depois ele ganhou ousadia de Deus, né? E é nesse tipo de pessoa que Deus diz: é nessa pessoa que eu vou exercer o meu projeto, que eu vou dar fortaleza, que eu vou dar sabedoria, que eu vou dar coragem para essa pessoa, para você, enfrentar aquilo que ninguém jamais enfrentaria. Por amor ao chamado, ele foi ferido. Queriam matar ele, na verdade, né? Mas quem tem um chamado, ele tem um posicionamento. Quem tem um chamado, o Senhor me levava, ele não pode se deter, às vezes até com algum comentário, né? Que, estão falando mal de mim. Estão falando mal de você. E aí o Senhor me levava, tem uma frase que eu gosto muito, que eu até anotei aqui: os elogios não me embriagam, mas as críticas não me paralisam. Então não vai ter Passur
não vai ter príncipe, não vai ter capitão da guarda. E o Senhor vai dizer para nós assim nessa noite: apenas caminhe. Jeremias, ele sabia que Deus tinha um projeto para aquele povo. Aquele povo foi levado cativo por 70 anos. E às vezes a gente não compreende porque Deus está fazendo desse jeito. Porque às vezes Deus quer tirar a gente da zona de conforto. E nessa noite o Senhor, quando tocar em nós, vai nos fazer voltar a enxergar, vai nos fazer abrir os nossos olhos, para que nós entendamos o propósito de Deus na nossa vida. Ele não foi usado porque ele se sentia pronto. Ele foi usado porque Deus, esse era o propósito de Deus na vida dele. Esse era o chamado, né? Ele veio para esse propósito. Mas ele chorou, ele duvidou. Ele se sentiu só. Ele se sentiu esquecido. Porque ele estava sozinho contra uma nação. Uma profecia de um profeta chamado por Deus, sozinho. E aí em Lamentações, ele diz assim: quando clamo e grito, ele exclui a minha oração. Ou seja, ele estava querendo dizer: eu oro e Deus exclui as minhas orações, ele não me responde, ele não me ouve, ele afastou a paz da minha alma. Então nessa noite, às vezes você que está me ouvindo aqui, tem buscado algo do Senhor, tem orado, jejuado, clamado, pedido, e você acha que o Senhor não está respondendo, que Ele não está vendo a sua oração, mas os olhos do Senhor estão atentos ao seu clamor nesta noite. E aí ele diz mais aqui ainda: quebrou os meus dentes com pedras. Ele parafraseou aqui, né? E pisoteou-me no pó, querendo dizer que ele sentia como se tivesse os dentes quebrados, de tanta que era a angústia que esse profeta passou. Mas o Senhor, quando Ele chama, Ele sustenta. E aí, um pouquinho mais para frente, no capítulo 3 e no versículo 21, Ele vai dizer assim: quero trazer a memória do que pode me dar esperança. Então o Senhor diz para nós: traga nessa noite, na sua memória, aquilo que pode te dar esperança. Porque logo no versículo seguinte, que é o 22, 3 e 22, ele vai dizer assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, elas se renovam a cada dia. Grande é a tua fidelidade. O nosso Deus não falha, Ele é fiel. E às vezes, assim como Jeremias fala nesses versículos aqui, você já orou por algo e teve a impressão que a sua oração às vezes não passou do teto, mas sentiu que a sua oração foi silenciada, foi excluída. Mas o amor de Deus, Ele é compaixão. Ele não desiste de você. Assim como Ele estava sofrendo muito, e muitas vezes Ele quis desistir também. E muitas vezes nós também passamos por esse sentimento de querer desistir. Desistir da família, desistir do trabalho, desistir do seu casamento, desistir às vezes até da sua própria vida. Mas o Senhor renova as tuas forças nesta noite. Assim como fez com Jeremias, o Senhor toca na sua vida nesta noite. Porém, assim como Jeremias, nós também passamos por isso. Todo esse sofrimento, desse chamado, a vida nos faz criar uma casca, né? Vamos dizer assim, um pouco grossa. E aí vem açoite, assim como Jeremias, né? Vem pedradas. Mas eu quero dizer para você que você vai estar coberto, vai estar protegido, porque o Senhor vai nos dar uma capa, mas não é uma capa de soberba,
é uma capa de unção. E o homem e a mulher de Deus que tem a unção de Deus na vida, sobre a vida dele, ele está protegido pelo Senhor. Uma coisa também que me levou aqui a meditar, a coisa mais difícil que tem para um homem, para uma mulher de Deus, para um profeta, é ser ferido enquanto ele obedece. É o que estava acontecendo com Jeremias. Ele estava obedecendo, mas ele estava sendo ferido. Eu acho que é uma das feridas mais profundas da alma, né? Então ele achava que o Senhor não estava ouvindo. Ele teve o coração ferido. E eu creio que você também já deve ter passado por isso. Já deve ter sido ferido com palavras, com atitudes. E ali no capítulo 20, diz aqui que o sacerdote Passur, filho de Imer, o mais alto funcionário do templo do Senhor, quando ele ouviu Jeremias profetizando, ele mandou espancar Jeremias. Mandou prendê-lo num tronco que havia junto à porta superior de Benjamim, no templo do Senhor. Capítulo 20. Um profeta sendo ferido por estar falando apenas a verdade. Também, às vezes, ferido pela religião. Isso também aqui fala para nós também sobre religiosidade. E aí eu começo a pensar aqui, e na minha cabeça, a conta não fecha. Quantas pessoas saem da igreja machucadas, feridas, e não pelo Senhor, mas pela religiosidade. Mas o Senhor te chama nesta noite para curar as suas feridas. Cuidado quando você abrir a boca para julgar alguém, para julgar uma situação, falar de alguém, sabe por quê? Porque Deus, ele não enxerga como você. Ele é o Deus de misericórdia, ele é um Deus de compaixão. Ele é um Deus que ele deu a vida dele por amor a nós. Então, muitas vezes a gente tem que pegar a nossa pedra e colocar no bolso, porque a gente também peca todos os dias. Aí chega uma passagem aqui de Jeremias, capítulo 20, ainda em versículo 9, que Jeremias diz assim, na nossa linguagem, é como se ele dissesse assim, eu não vou falar mais nada. E ele diz assim, no versículo 9, 29, versículo 9, não farei mais menção dele, e nem falarei mais do seu nome. No entanto, há no meu coração como um fogo ardente, encerrado nos meus ossos, e me fatigo de sofrer para sufocá-lo, e não consigo. Então ele queria parar, mas ele não conseguia parar. E assim como ele tinha essa presença de Deus na vida dele, nós também temos o Espírito Santo todos os dias, na nossa vida, nos erguendo, nos levantando, nos dando força, nos dando graça, nos dando sabedoria. E aqui o Senhor tinha feito duas promessas a Jeremias: ser com ele e dar livramento. E o Senhor também nesta noite, essa promessa se estende a nós, que o Senhor está conosco e ele traz livramento para a nossa casa, para a nossa família nesta noite. E aí ele fala aqui, eu me lembro disso porque ele tem esperança, porque as misericórdias do Senhor, elas duram para sempre, e elas são a causa de nós não sermos consumidos. E aí às vezes tem gente aqui falando, mas eu estou num momento ruim da minha vida, um momento difícil, um momento complicado que eu estou passando, mas eu queria lembrar você nessa noite. Você lembra de um tempo que a mão dele te alcançou lá atrás? Você lembra de quantos livramentos, de quantas curas que o Senhor já trouxe na sua vida? Não é porque hoje você está vivendo um dia ruim que você não vai deixar de ser grato pelo que o Senhor já fez para você. E lembrar de quantas orações o Senhor já nos respondeu, de quantos livramentos, de quantas curas, de quantas respostas o Senhor nos trouxe. Isso a gente tem um memorial de tudo que Deus já fez na nossa vida.
E aí, continuando, enquanto o povo rejeitava a voz de Deus, Jeremias permanecia firme, mas ainda com o coração quebrado. Então, muitas vezes a gente obedece ao Senhor, mas o coração está em pedacinhos. Mas a palavra de Deus diz que Jeremias, ele chorava de ver a condição triste de Judá. E aqui nós estamos falando de um profeta, né, que foi perseguido, preso, mas ele pregava e falava aquilo que o Senhor mandava. Estava preso porque pregou contra o pecado, mas ele não desistiu, porque a palavra do Senhor queimava no coração dele. E eu quero dizer para você nessa noite, para tudo Deus tem um propósito. Deus nos sustenta mesmo na dor. Ele tem um bálsamo dos céus para o nosso coração, e Ele tem livramento para nós. E aqui a palavra do Senhor diz que Ele também profetizou contra o rei e contra todo o povo, que odiaram essa profecia. Porém, o rei estava fora da presença de Deus. E ele disse: arrependam-se, se convertam, porque vocês serão levados cativos. Então, a melhor coisa que eu entendo nessa palavra é obedecer à voz do Senhor. Deus nos convida nessa noite a clamar, assim como Jeremias, que aí fala nesse versículo que diz assim, que o Senhor vai nos revelar coisas grandes e ocultas que nós não sabemos. Depois eu quero ir lá em Jeremias de novo, 33:3, que essa passagem, Jeremias, ele estava na prisão, né, quando o Senhor falou para ele assim: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. E aqui Deus o convida a clamar. No pior momento da nossa vida, às vezes Deus nos chama para fazer uma oração, mas não é uma oração comum, né? É um clamor, assim como o Senhor diz aqui em Jeremias 33. É uma oração de socorro, é uma oração fervorosa, porque Deus queria revelar para ele, quer revelar para você, para mim nessa noite, coisas que a gente nunca viu. Nos nossos maiores momentos de provação, o Senhor nos convida a clamar. Mas Deus também tinha muitas promessas na vida desse povo, na vida de Jeremias. E aí, em Jeremias 1:19, diz assim: e pelejarão contra ti, mas não prevalecerão, porque o Senhor é contigo para te livrar. Sua vida é resultado das suas orações. Nós precisamos vencer as barreiras, o medo, a dificuldade, assim como Jeremias venceu, através do clamor. A sua situação pode mudar, porque quando você clama primeiro, a gente vai mover o mundo espiritual, para depois o mundo físico ser movimentado por Deus. Mas às vezes nos falta fé, né? Mas nessa noite nós vamos crer que Deus vai fazer, né, Cris? Infinitamente mais do que aquilo que a gente pensou ou imaginou. E aí eu quero... Nosso tempo ali já está estourando, né? O tempo voa. Então vou puxar para cima aqui. Para encerrar aqui, quando aquele povo foi tomado, o exército inimigo veio, o rei da Babilônia, levou o povo cativo e Jeremias preso. E sabe o que aconteceu? Para a gente resumir a história, foram os inimigos que foram libertar Jeremias. Então eu queria dizer para você que às vezes um estranho, algo que uma pessoa que você não tem tanta proximidade, é que Deus vai trabalhar na sua vida, porque o propósito, ele não nasce muitas vezes da proximidade, né? Mas ele nasce da fidelidade de Deus. E eu entendo que fidelidade muitas vezes vale mais do que qualquer posição.
Às vezes você está esperando algo de alguém da sua parentela, do seu bairro, da sua cidade, mas o Senhor vai trazer de fora. E às vezes o Senhor vai te honrar, às vezes através da mão dos seus inimigos, que foi o que aconteceu com o profeta Jeremias. E eu queria dizer, para a gente encerrar aqui, senão a Cris vai puxar meu paletó, que Deus está trazendo uma liberação de honra para a nossa casa nessa noite, de algo que nós nunca imaginamos, e eu também recebo, em nome de Jesus, essa palavra. E aí eu quero só deixar um versículo aqui para a gente terminar, Cris, rapidinho. Deixa. Que diz aqui, ó, Jeremias 15 e 20. Que aí quando Jeremias está lá pensando que nada vai acontecer, que está triste, o Senhor diz assim: eu te porei contra este povo, como forte muro de bronze, e pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo para te guardar, para te livrar deles, diz o Senhor, e arrebatar-te-ei da mão dos malignos, e livrar-te-ei das mãos dos fortes. Que essa palavra venha falar mais profundo, que o Espírito Santo venha falar no seu coração, e que o chamado de Deus e o propósito de Deus venha se cumprir na minha vida, na vida da pastora Cris, na nossa vida, e que nós possamos sempre obedecer. Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família, Deus abençoe seus negócios, Deus abençoe a sua saúde. Fica na paz do Senhor nesta noite. Glória a Deus, que palavra, gente, que palavra tremenda. Eu amo, né, o profeta Jeremias, porque ele fala muito de nós, né? O profeta Jeremias fala muito de nós. Deus chamou lá em Jeremias 1:5, onde o Senhor fala, né, que ele chamou ele, escolheu desde o ventre e colocou ele como profeta. Ele era uma criança, ele não tinha experiência, ele não tinha... Jovem, mas o Senhor que chama, ele garante. Então fala muito de nós, Jeremias, né? E Jeremias, ele era tímido, retraído, não sei falar, enfim, deu umas desculpas para Deus, mas o Senhor falou: aonde eu te mandar, você vai, o que eu te falar, você vai profetizar. Então, assim, não é sobre nós. Quando eu falo que fala sobre nós, Jeremias, é porque a gente entende que ser um profeta, ser um homem, ser uma mulher de Deus, não é sobre nós, é sobre Ele. Porque da gente, né, nós não temos capacidade humana, digamos assim, para chegar lá e falar ainda mais coisas reveladas, né? Porque Jeremias, ele foi falar contra uma nação, como foi ministrado aqui. E eu amo muito esse primeiro capítulo, mas também o versículo 19 que fala: Deus já disse para ele: olha, não vai ser fácil, pelejarão contra você, mas não prevalecerão. Amém. Ou seja, eu te chamei, eu vou te levantar, você vai ser profeta, mas não vai ser fácil a sua chamada. Então, verdade. Deus não engana ninguém. Verdade. O Senhor fala, e assim, é só para os corajosos, né? Por mais que... E eu digo aqui, eu falo isso, mas ao mesmo tempo eu digo, por mais que venha o medo, venha a insegurança, quando você entende que é Deus que te levantou, você fala: eu vou, né? Tem que ir, não tem jeito, eis-me aqui, pronto. Porque se a gente não for, vai para... Vai de peixe. Vai pro vento do peixe, né? A Silene está falando aqui, mas é verdade. Se não for, o Senhor vai fazer alguma coisa para você ir. Não tem jeito, gente. Chamado não tem escolha. Escolhido não tem escolha. Verdade, a gente sempre fala. E é verdade. Porque o Senhor não escolhe errado. Ele sabia o que ele estava fazendo quando ele chamou a pastora Sirlene, quando ele me chamou, quando ele te chamou. Ele não escolhe errado. A gente é muito limitado. Nós não conseguimos ver nem o que vai acontecer lá na frente, às vezes nem o que está acontecendo ao nosso redor. Se a gente não perguntar para o Senhor, se a gente não orar. Por isso que é tão importante, né? O clama a mim, o orar, o estar na presença nesse sentido de busca. Porque tem coisas que estão acontecendo ao seu lado, diante dos seus olhos, mas você não consegue ver. Por quê? Porque falta, às vezes, a oração, falta uma revelação de Deus, né? Porque a gente só vê o que nós queremos ver, a verdade é essa. E o Senhor não, ele trouxe para Jeremias coisas ocultas, escondidas, e também o que estava acontecendo aqui. Mas é tremendo, né? Deus, ele fala: eu sou contigo, eu ponho as minhas palavras na sua boca. Então, fala sobre nós, o profeta Jeremias, porque é exatamente assim que o Senhor nos chamou. A gente tem insegurança, fica cheio de mimimi,
Mas o Senhor fala, eu sou contigo. Quer garantia maior do que o Senhor, o Deus de toda a terra, que criou o céu, que criou o mar, que criou tudo, criou a gente. Ele fala, eu sou contigo, acabou. Amém. Já era para a gente ficar super garantido, mas mesmo assim, nós ficamos às vezes, né? A gente fala de várias pessoas da Bíblia aqui, né? Gideão e outros homens que ficaram, né? Relutando. Né? Meu Deus, eu não vou, não sou capaz, eu não tenho condição. Mas se foi Deus, pode ir com força, com fé, porque se dependesse dos homens nos escolherem, provavelmente nós não seríamos escolhidos, não estaríamos nem aqui. Mas é o Senhor que nos escolhe. Verdade. Então, se Ele escolhe, Ele garante. Agora, é fácil a obra? Não é fácil. A pastora falou algo aqui que eu estava prestando atenção no que ela estava falando e, ao mesmo tempo, compartilhando aqui com as pessoas. Ela falou algo, né, que enquanto ele profetizava, enquanto ele fazia a obra, muita dor vinha sobre a vida dele. Ele é considerado profeta chorão, né? Por quê? Porque ele profetizava sobre um povo que não queria ouvir. Gente, coisa mais difícil é você fazer a obra em cima de pessoas, ministrando sobre pessoas que não querem conserto, que não querem mudança. Coisa boa é quando a gente acha alguém que quer ouvir o que a gente está falando, quer ouvir um conselho, quer ouvir uma palavra, mas Jeremias foi pregar para gente que não queria ouvir a verdade. Só queria ouvir e alisar o ego, né? Verdade. O que é bom para o ego, o que não vai fazer com que tenha mudança. Mas quando Deus quer falar com alguém usando, né, a sua vida, é porque Ele ama aquela vida. Ele quer transformação, Ele quer cura, né? Então foi muito boa essa palavra. Estou falando aqui porque eu amo muito Jeremias e fala muito sobre nós, né? Como eu disse. E a pergunta que fica é: qual é a sua resposta, né, ao chamado de Deus? Porque Ele chamou você. Como Ele chamou Jeremias? E qual é a resposta que você tem dado a esse chamado? Né? Você tem dito: eis-me aqui, Senhor. Né? Envia-me a mim. Senhor, eu estou disposto a pagar o preço. Porque, gente, fácil não é, mas também não é impossível. Né? Deus, Ele vai adiante de nós. Ele, como Ele falou aqui, ó, te ponho hoje por cidade forte, coluna de ferro, muros de bronze, contra toda a terra, contra os reis, contra os príncipes, contra os sacerdotes. Ou seja, Ele coloca a gente onde Ele quer, da forma que Ele quer. E assim, o que eu acho mais lindo em Deus é que, além de nos colocar naquele posicionamento, Ele nos dá a estrutura para aguentar o que a gente precisa aguentar. A casca, né? Deixa a casca grossa. Porque, irmãos, tem gente que vai para lugares ou faz coisas específicas, que não é todo mundo que vai fazer a obra igual. Tem pessoas que é um pouco mais leve, porque é o que a pessoa suporta. Deus não é menino. Deus sabe o que você suporta. A Bíblia diz que Ele não faz nada a mais do que você vai suportar. Então, Ele sabe até onde você aguenta, Ele sabe até onde você consegue ir. Então, Ele não vai te dar nada além do que isso. Por isso que tem lá a parábola dos talentos. Para um Ele deu 1, para um Ele deu 2 talentos, para outro Ele deu 5. Porque Ele sabe que o 2 só aguentava 2, o 1 só aguentava 1 e o 5 aguentaria 5. E eu amo tanto aquela parábola porque fala, né, que o 1 enterrou, ou seja, nem o 1 ele estava aguentando. Não. Medroso, inseguro, confiando em si mesmo. Ou seja, se eu for olhar para mim, eu não estaria aqui. Se a pastora for olhar para ela, ela não estaria aqui. E se você olhar para você, para sua limitação, para a insegurança que tem no coração, as dúvidas, os questionamentos que existem, você não faria o que você faz muitas vezes, né? Então não é sobre nós, mas o que recebeu 1 talento, escondeu o talento. O de 2 multiplicou, o de 5 multiplicou. E o Senhor, quando Ele faz a parábola dos talentos, Ele fala: deu a cada um segundo a sua capacidade. Então me veio a lembrança aqui, né? Porque Ele deu para Jeremias segundo a capacidade. E Jeremias falou assim: Senhor, eu não sei falar porque eu sou uma criança, né? No versículo 6 ali. E Ele falou: não digas eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar. Então não digas. Você acha que você é uma criança e você realmente ainda é imaturo, mas aonde eu te enviar, você vai. O que eu disser, você vai falar. Eu vou te capacitar, vou te fortalecer. Enfim, Deus deu no primeiro capítulo de Jeremias, Deus faz o beabá ali para ele, do chamado dele. E é super exatamente assim que acontece na vida de Jeremias. Amém. Então, Deus nunca vai deixar você enganado nem confundido, né? Você que está escutando essa mensagem tão forte, tão poderosa, que a pastora Sirlene trouxe para nós aqui. Deus não te deixa enganado. Ele vai te mostrar o que fazer, o que falar, aonde ir, né? Como fazer.
Agora a gente precisa responder a esse chamado. Por isso que eu perguntei, qual é a sua resposta? Né? Obedecer. A obediência. Qual é a sua resposta? Porque tem gente que está escondendo os talentos. Deus deu coisas assim lindas, talentos lindos, dons maravilhosos, mas está escondendo, com medo, com insegurança. E essa noite é uma noite de despertar, né? Amém. Despertar, desperta o dom que há em ti. Paulo falou para Timóteo, desperta o dom que há em ti. Ou seja, já há um dom sobre a sua vida, já há um chamado, já há um escolher de Deus sobre você, mas tem que despertar. Não pode esconder, não pode guardar, não pode, depois eu faço quando eu ficar melhor, mais capacitado. Não vai chegar esse dia. Se você não começar pequeno, por isso que a Bíblia fala para a gente não desprezar o dia das pequenas coisas. Porque se você não começa pequeno, no muito ele nunca vai te colocar. É ser fiel no pouco e sobre o muito eu vou te colocar. Né, pastora? É verdade. Não tem outra explicação. Eu vou ser só fiel quando for muito. Então você nunca vai ter nada. No caso que eu digo, eu estou falando de dinheiro não, eu estou falando de chamado. Você nunca vai ter, né? Deus não vai poder contar com você. Só que Deus, como eu disse, não escolhe errado. Então se Ele te escolheu, se você está ouvindo essa palavra, é porque o Senhor tem uma obra na sua vida, né? O Senhor tem algo tremendo aqui para fazer. E ela discorreu o livro inteiro de Jeremias falando, tinha profeta de engano. Você imagina você profetizar no meio de um monte de gente que quer ouvir coisa boa, e aí chegar outro profeta e falar coisa boa, e você ficar sozinho. Gente, não é fácil não. Eu lembro daquele profeta também, Micaías, lá dos reis, né? Josafá e eu acho que Acabe, quando eles se uniram, todos os profetas falando, vai sim a peleja, Josafá, vai. Lembrei agora dessa palavra. E aí o Josafá, que era um homem de Deus, ele falou, mas não tem mais nenhum profeta aqui, não. Ele estava entendendo que tinha alguma coisa errada. E tem um aqui, mas ele só fala mal de mim, o Acabe falou, né? Só profetiza mal, porque era o verdadeiro. Aí manda chamar ele. Aí chamou o Micaías. E ainda avisaram o Micaías, né? Avisaram assim, olha, estão te chamando lá, mas todo mundo está dizendo que é para o Josafá ir para a guerra. Fala a mesma coisa para você não perecer. Mais ou menos isso, né? E a Bíblia diz que quando Micaías chega lá, ele fala, se você for, você vai morrer. Assim, ele, né? Deus não está nesse negócio. Então, eu estou trazendo as minhas palavras aqui agora, porque veio a lembrança. Mas assim, esse era o profeta verdadeiro. Mas como é difícil você ser um profeta verdadeiro no meio de um monte de gente que usa de engano, né? Ou que fala o que as pessoas querem ouvir. E é o que mais tem hoje. Não vamos falar diferente disso. O que mais tem hoje é pessoas usando Deus. É verdade. Não quer ser usado, quer usar Deus. Então assim, fala o que quer, fala o que Deus não mandou, até profetiza, direciona. E tem gente que cai no engano, porque as pessoas são puras. Tem gente que é puro e acredita. Mas aí eu vou falar para você, né? Não é só pureza, é infantilidade também. É verdade. Como ela começou falando, né? Pessoas infantis. A pastora falou aqui, pessoas infantis dentro da igreja. E aí não ora, não busca, não tem direcionamento. Aí qualquer profecia recebe. Eu me lembro uma vez, eu congreguei na Bahia, morei na Bahia 20 anos, eu congreguei numa igreja. E tinha uma jovem lá que ela queria casar. E ela queria casar com um rapaz, ela botou na cabeça que o prometido dela era um homem do mundo, um menino. E ela botou esse menino na cabeça, enfim. E aí a gente era muito amiga na época e tal. E aí tinha vigília na igreja todo mês, na nossa igreja que a gente congregava. E aí essa menina, essa jovem, né, já era uma evangelista nessa época. Mas você vê, ela colocou na cabeça esse rapaz, então tudo que ela ouvia voltava para aquilo, ela não queria ouvir outra coisa. E aí chegou uma profeta lá, uma missionária da Assembleia de Deus na época, e aí ministrou, não era lá da igreja, e desceu o cajado e falou para ela que não era, que não sei o que, chamou ela. Aí acabou a vigília, 5 horas da manhã, né, de manhã cedo, a gente lá, e ela chorando lá na sala, no fundo lá, chorando, só um exemplo para você entender. Não, porque ela profetizou e não é isso, porque eu sempre ouvi o contrário. E aí eu disse para ela, né, fulana, você não sempre ouviu o contrário, você sempre ouviu o que você quis ouvir. Então assim, Deus sempre falou, porque Deus falava, eu estava lá, só que ela levava para o lado da parte que ela queria receber, que ela queria ouvir. Então existe muito esse perigo de você não pode querer ouvir só o que alisa seu ego, porque o que alisa o meu ego vai me levar para o inferno, vai me levar para longe da vontade de Deus. Eu preciso e você ouvir o que Deus tem para a nossa vida realmente. Que às vezes é uma palavra dura, às vezes é uma palavra difícil, às vezes é uma coisa que você não quer ouvir. Mas é o que vai te consertar, é o que vai endireitar o nosso caminho, né, as veredas,
e vai fazer a gente... Davi falava, né? Senhor, guia-me pelo caminho, né, eterno, e vê se há em mim algum caminho mau e me guia. Ou seja, a gente tem que ter coragem de falar com Deus: Senhor, me guia pelo caminho eterno. E o caminho eterno é verdade, né, pastora? Verdade. Caminho eterno é duro, não é fácil. Mas é um caminho reto, que não há engano. Então Jeremias, Micaías, Jeremias e eu e você tem que ser assim, um profeta que fala a verdade. Tem que cingir os lombos, se preparar, porque assim, vem perseguição, vem tudo que você imaginar, calúnia, vai para a prisão às vezes, né? Ele foi para a prisão e foi para uma terra que ele não queria, né? Que você falou assim, foi pro tronco. Gente, foi só coisa ruim, mas ele não. O que eu acho lindo em Jeremias é que ele não abriu mão de ser o obediente, de fazer o que Deus mandou. Ele entendeu o chamado. Então assim, que nós possamos, eu, você e você que está escutando, cumprir o chamado na íntegra. Amém. Sabe? Vai doer? Vai. Vai ser difícil às vezes? Vai. Não dá para enganar. Ah, não, vai ser sempre flores. Não, não vai. Vai ter dia que vai ser espinho. Vai ser doído. Você vai ter que ir contra a sua própria vontade, muitas vezes. Sua família. Gente, é tão tremendo que às vezes ele tem uma palavra aqui em Jeremias que ele fala assim, que ele está orando, né, pelos parentes, por várias pessoas, e ele fala assim, e o Senhor fala para ele: não ore por esse povo. Verdade. Gente, uma vez eu abri essa palavra, eu chorei, eu falei: Jesus, sério, eu era nova, convertida, e eu comecei a chorar. Como assim, Senhor, não ora por esse povo? Então assim, sabe? Eles então, não queriam, né? Não queria. Então tem uma hora que Deus, gente, Deus, ele vai até o fim, mas tem uma hora que ele entrega, ele fala: ó, não quer? Então tá bom. Deus sabe, né? É verdade. Mas enfim, gente, que palavra abençoada, viu? Eu tô aqui falando, porque eu amo Jeremias, eu amo essa mensagem de Jeremias, porque, como eu disse, vou repetir, né? Fala muito sobre a nossa vida com Deus, né? E é isso. Não é fácil, mas é bênção e Deus dá sempre vitória. Feliz por você ter trazido essa mensagem tão forte, né? E tão necessária para os nossos dias, né? Porque a gente vive hoje, né? Tão necessária para a vida do crente. Amém. Do crente e do ungido de Deus, né? Não é fácil não, né? Verdade. Falar a verdade. Dói, né? Dói. Não é todo mundo que quer ouvir, né? Não quer ouvir. E às vezes a gente também não quer falar, né? É verdade. Não quer falar, porque quantas vezes Deus fala algo e a gente reluta para falar, para entregar, para, né, dar um sonho às vezes, e você fala: não, Senhor, não vou falar isso não. Não vou de jeito nenhum. E aí você fica naquela coisa, mas aí Deus tira a paz, né? Ele tira sossego para você fazer. Por quê? Porque há uma alma do outro lado que precisa ser sacudida para ela não cair num buraco. Verdade. Então a gente meio que tem que guiar, né? Verdade. De alguma forma para a pessoa não cair. E quem é que mostra isso? Só o Espírito Santo. Só o Senhor. Porque se depender da gente, às vezes nem nós estamos vendo. A gente só vê quando realmente Deus quer mostrar. É verdade. Ou quando a gente está sempre ali conectado, daí a gente tem uma visão diferente, né? Diferenciada. E é isso, gente. Se eu ficar falando aqui, eu vou pregar de novo, porque eu amo, né, Jeremias? Eu amo essa mensagem. Amém. Deus abençoe você. Amém, querida. Que bom que você veio. Amém. Né? Largou lá suas coisas, né? Seu dia a dia, né? Suas limitações também do dia, que a gente tem, gente, tantas coisas, né? Família, e é problema que acontece. Deixou tudo para vir fazer a obra, né? Tem que aplaudir, né? Porque não é todo mundo, né? Tem gente que fala, inventaria alguma coisa, não vou, enfim, né? Mas ela está aqui, ministrou, é uma palavra forte, eu tenho certeza. E essa palavra, como eu falo, sempre quando vem alguém, eu falo: gente, caiu na internet, vai ficar pro resto da vida, né? Então, assim, tá aí na internet, pessoas estão assistindo ao vivo. Eu vi aqui, né, as meninas lá da igreja, a Quitéria, a Laodiceia, estavam vindo ao vivo no YouTube. Agora me perdi aqui, mas eu vi algumas pessoas lá no YouTube comentando. Eu vi as duas, a Quitéria, eu vi a Josi também, a Josiane, né, falando aqui. A Laodiceia até falou, né, como é difícil, né? A gente questiona por que Deus, ela botou, né? Verdade. Então, algumas pessoas estão comentando aqui, e é exatamente isso. Então, que Deus continue te usando. Amém. Poderosamente nessa terra para cumprir esse chamado que você tem, né? Que é lindo. E com ânimo, com força, e vamos que vamos. Amém. Deus nos sustenta, né? Se a gente, e eu sempre falo assim que o chamado, a gente
é olhando sempre para Jesus. Para cima. Porque todas as vezes que nós caímos na bobeira de olhar para a nossa circunstância, a gente faz igual a Pedro, começa a afundar. Normal. Porque você olha a circunstância, não é favorável. Você olha a mensagem, aos seus olhos não é favorável. Aí você fala, meu Deus, né? Então, tem que ter coragem e tem que olhar para Jesus. Não tem outro caminho. Se a gente olhar para Jesus, a gente confia e entende, né? Igual ele falou com Jeremias, estarei contigo. Então, Deus está conosco. É verdade, não é verdade. Isso? Amém, Cris. Deus abençoe sua vida, viu? Amém. Obrigada mais uma vez. Orar para as pessoas. Amém. Você, para a gente encerrar? Certo. Você orar tudo sobre o que você ministrou, orar Tá por essas certo. pessoas que estão assistindo aí. Tá certo. E quiser, fala aí as últimas palavras também, fazer um resumão aí, e aí você já ora. É isso mesmo Se aí você que fosse deixar em 2 minutinhos assim, uma mensagem para as pessoas, o que você falaria, né? Você já falou tudo, ministrou, mas eu falaria que, assim como Jeremias, o que importa é obedecer a Deus, né? Porque quando a gente obedece, a gente não tem o risco de errar, né? Por mais que você vai passar por sofrimento, mas você vai saber que está na direção, no chamado, para aquilo que Ele te chamou. É o que o Senhor nos leva nessa noite, né? E você falou bonito aí também. então ora por elas. Deus abençoe. Vamos orar? Amém, Jesus. Senhor, meu Deus, eu quero te agradecer, Pai, por esta oportunidade, por esta noite que o Senhor já estava na agenda de nós estarmos aqui juntamente com a pastora Cris, essa mulher abençoada que sempre, toda semana está aqui trazendo uma palavra dos céus para as nossas vidas. Eu quero abençoar cada pessoa que está me assistindo, que está orando junto comigo, que assim como Jeremias, você possa cumprir o chamado que o Senhor tem na sua vida, não importa qual ele seja, que nós possamos obedecer à voz do Senhor nesta noite, e que o Senhor nos dê graça, que o Senhor nos dê sabedoria, que o Senhor nos dê uma noite de paz, uma noite de descanso, uma noite abençoada, que o Senhor visite a sua família, que o Senhor visite a minha família, que o Senhor visite a família da Cris também nesta noite, que o Senhor continue nos abençoando, nos levando em paz e nos trazendo graça e misericórdia. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Que bênção. Vamos encerrar então. Amém. Olhar para ali e dar tchau. Amém. Gente, Deus abençoe você, sua casa, sua família. E até a semana que vem, se o Senhor nos permitir. Tchau, tchau.